Tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem Tô aí? bem, graças a Deus, tô bem. Você tá em segurança? Tá tudo ok? Como é que tá aí? Você tá usando máscara para sair de casa? Tô, tranquilo. Assim, a gente tem que sair com máscara. Muita gente não sai com máscara, mas Não? a gente sabe. Não, muita gente não tá nem aí. É, mas eu saio com máscara, minha filha sai com máscara, meu marido sai, porque pelo menos a gente se preserva um pouco mais e preserva, né, os outros, né? E, bom, você está falando que nem todo mundo está nas ruas de máscara. Como é que está aí a situação? Vocês estão em isolamento ou o isolamento está mais frouxo? É isolamento total ou é um isolamento seletivo aí? É um isolamento que se chama isolamento, mas é isolamento. A maioria das pessoas que eu conheço estão saindo, estão indo, voltando, estão indo visitar a família, a rua cheia de trânsito. A gente acabou de terminar agora o Ramadã, né? O mês sagrado do Aham. Ramadã. E esse mês, no final dele, tem um feriado que corresponde ao nosso Natal aí no Brasil, né? É, e as pessoas antes do Eid, elas saem para comprar roupa, vão comprar comida, não sei o que e tal, e as lojas estavam entupidas de gente. Assim, eu não saí, mas apareceu na televisão, né? E várias gente mandando foto e tal, então não tinha lugar nem para estacionar os carros, E assim, no tava shopping. todo mundo sem máscara? Não, nos shoppings não pode entrar sem máscara. E no Carrefour, aqui no supermercado, a gente tem Carrefour aqui também, não pode entrar criança. Ah, entendi. Mas aqui a gente tem um centro, tipo, equivalente ao 25 de março lá em São Paulo, que é que tava lotado, lotado de gente, lotado. Ó, o Vinícius já fez uma pergunta aqui, ó. Vinícius, nosso Pode amigo em falar. comum, que foi a pessoa que fez o meio de campo entre nós, então tem que agradecer Ah, Vinícius. isso. Vinícius está perguntando se você já começou a flexibilizar as regras do isolamento aí. Se você acha que corre o risco de voltar a um confinamento mais rígido se novos casos começarem a aparecer. Então, para essa semana a gente tá na semana do Eid, do feriado, né? Então, até amanhã não tem trem, não tem ônibus intermunicipal, assim, não vai de uma cidade para outra. Não tem nada, a gente não tem meio de transporte, assim. As principais vias estão fechadas, por exemplo, aqui em Alexandria, a principal via é a Avenida do Mar, a Corniche. Não pode andar e não pode circular carro, é fechado. No Cairo, eu acredito que a Corniche do Nilo também deve estar fechada, as principais vias. Só que depois disso, o governo já vai flexibilizar bem. As lojas vão poder abrir, normal, vai funcionar normal, porque a economia tem que andar, né? Os clubes, a gente está sabendo que vai abrir na metade de junho, e Clube, você até. clube de futebol ou clube para as pessoas irem e passarem a tarde? Não, não, clube mesmo, clube para as pessoas passarem a tarde, porque futebol aqui, não sei se você sabe, é sem torcida. Depois que teve uma encrenca em Porto Saíd, aqui eles jogam sem torcida, né? Então vai continuar por enquanto sem, não sei até quanto tempo que vai ficar sem torcida, mas os clubes vão abrir. Tem uma previsão de até setembro o turismo voltar ao normal aqui. Aham. E as coisas vão voltar ao normal, só que o que me deixa preocupada é que a curva tá em ascendência, assim, tá subindo. O Egito é um dos países que mais tem casos de Covid e tem mais, sim, no continente africano, né? Assim, é Egito, Argélia, Marrocos e África do Sul, né? Mas não chega a ter 1.000 mortos ainda, não tem nem 900 mortos, né? Não, não, até agora não. Até agora, eu não sei, eu acho que não chega a tanto, mesmo que tenha subnotificação, não chega a tanto aqui. Eu não sei se isso é uma coisa ancestral, mas eu acho que o povo egípcio é um povo que tem apesar de ser doenças normais aqui, diabetes, colesterol em geral, problemas cardíacos, o povo aqui é muito forte, muito forte. Eles
Por exemplo, minha amiga estava comentando comigo essa semana que a sogra dela, a diabetes dela chega a 300, 400 e ela está comendo doce, não segue nenhuma dieta, e a mãe dela que seguia uma dieta morreu no Brasil assim, simples. E assim, as crianças aqui também, elas são muito fortes, eles têm, segundo meu marido, isso é herança dos faraós. É, essa força que eles têm, né? Herança Mas, deles. mas os casos são muito altos, né? Assim, tem uma curva ascendente de casos aí, pelo que a gente estava acompanhando, né? Assim, Tem muito, você acha muito. que, De ontem para hoje acha foi que umas essa... 900 pessoas. Então, aí você acha que isso é uma coisa meio cultural, de subestimar um pouco Uhum. essa pandemia que está acontecendo? E o governo está indo na mesma linha, assim, também? No que você está vendo, eles também Porque, estão subestimando? Aí, para mim, ao meu ver, tá. Ele está subestimando. Uma característica forte do povo egípcio, uma das características fortes do povo egípcio é o fatalismo. Egípcio é um povo fatalista. Vou te explicar como. Aqui tem uma palavra aqui no Egito que o tempo todo vocês devem ter escutado naquela novela lá da Jade lá, eu esqueci o nome da novela, Inshallah. Inshallah quer dizer o quê? Se Deus quiser. O pessoal no Brasil achava que era muito ouro, né? É muito ouro, muito... Não, Inshallah quer dizer se Deus quiser. Então, se você... É tudo se Deus quiser mesmo, mas tem coisas que estão na nossa mão. Por exemplo, se eu subir numa... Para eles acham que se eles pegarem uma estrada, que aqui é absurdo o número de acidente. Eles vão pegar uma estrada 200 por hora, normal, eles acham que tudo bem, se eu morrer, tudo bem, tá escrito para mim. Poxa, mas por que você está dirigindo a 200 por hora? entendi, entendi. Eles Então, acham que eles são está muito... tudo escrito, o seu destino já está escrito, né? Sim. Tá, é o Você, fatalismo. você É o não abrevia fatalismo. as coisas ou não aumenta o risco porque você está sendo descuidado. Tudo é uma questão que já tá determinado, é isso? Exatamente, é Maktub, sabe o que eles falam Maktub? É o Sei. Maktub. E, por exemplo, igual essa minha amiga falando, a sogra dela, 300, 400 de diabetes. Ela toma chá com açúcar e só muito chá aqui. Egípcio come muito doce e muita comida feita de banha. E, eu vou comer porque eu tô viva. E se eu morrer, é porque eu tenho que morrer mesmo. Eles lidam muito diferente, eles têm um trato com a morte diferente da gente, muito diferente da gente. Eu acho que eles têm menos medo da morte do que a gente. Então, por isso que eles são, do que o ocidental em geral, né? Então, acho que por isso, esse fatalismo deles, entendeu? Eles são um povo fatalista. Então, o governo talvez seguindo essa linha do povo, e ele como egípcio, então ele meio que entregou. O país é um país de terceiro mundo, é um país pobre. A gente tem a renda egípcia, vem da onde? Vem do turismo, do gás, principalmente do turismo e do gás. Lógico, tem muita exportação aqui de fruta. Eles estão mandando fruta até para o Brasil agora. Ah, é? É, é. Mas e aí? A gente perdeu muito de turismo. A gente tem o turismo hoje aqui no Egito, ele tá melhor do que na época do Mubarak, antes da Primavera Árabe. A gente vai chegar. Então, Vamos falar da Primavera Árabe. A Ellen está fazendo um comentário aqui que ela é de uma família síria e são todos assim também lá na Síria, né? E a Bianca está falando aqui, ó, negacionismo da ciência e do bom senso para exatamente. equilibrar as coisas, né? Sim, mas existe um posicionamento formal do governo, do Sassi, de negar a ciência em prol de algo que é cultural, assim, já que Allah vai decidir quem vai morrer e quem vai viver, Não, vamos não, não. deixar. Claramente não. Claramente não existe. Eles nunca vão falar, deixa na mão de Deus. Nunca eles vão falar isso. Até porque o governo, a história egípcia, se você olhar desde o começo, todo mundo que senta no governo é um grande faraó. Eles se portam como faraó. Essa história da cultura faraônica é muito forte na identidade do povo egípcio. Então, eles nunca vão falar. Então, eles vão trazer tudo para eles. O negócio é eu que tenho que resolver, eu que sou o dono de tudo isso aqui, entendeu? Deus está me usando. Mais ou menos seria isso.
Mas não, eles não têm esse negacionismo aí, não. Eu acho que eles ainda, comparando com o Brasil, apesar de tudo, eles lidaram melhor com o problema do Covid aqui no Egito do que no Brasil. Eu acho que o governo aqui foi mais rápido. Ele tomou a decisão mais rápida, só que ele não fechou como deveria fechar, talvez por medo do país se afundar numa crise absurda. Entendi, mas o governo tem ajudado o setor informal aí da economia, né? Assim, é um país em desenvolvimento que nem aqui o Brasil, né? Sim, aqui no Brasil a gente tem visto algumas medidas serem colocadas em prática de uma maneira muito lenta e às vezes não Uhum. atingindo todo mundo. Aí, como é que está aí essa situação? Então, eles liberaram, mais ou menos igual o serviço de auxílio do governo, parece que 500 pounds, e 500 pounds equivalente a mais ou menos uns $30, $35, mas para muita gente isso aqui é muito dinheiro, porque tem gente que vive aqui com uma média de $1 por dia, $2 até, é muito pobre. A gente vive numa camada média, mas é muito pobre. O país tem muita pobreza e muita riqueza, né? Mas ele liberou isso, eles estão, meu marido é de banco, estão liberando crédito para o pessoal, pequenas empresas, estão facilitando para o pessoal poder, né, cumprir a folha de pagamento, mas ele fez uma medida aqui, assim, eu vi muita gente reclamando e vi muita gente falando bem, que ele está descontando 1% da folha de salário de todo mundo, que ganha a partir de 2.000 pounds. 2.000 pounds equivalente a $130. Então, todo mundo que ganha mais de $130, ele vai descontar 1% da folha de pagamento para auxiliar no Covid. Ou seja, é uma distribuição de renda à força, né? Sim. Ele vai pegar. Eu acho que é tipo o CPMF a moda egípcia, entendeu? Sei, 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 sei. Você tem notícias de brasileiros que estejam aí ainda tentando voltar para o Brasil e que estejam de alguma forma presos, né? Sim, sem poder sair daí, porque os aeroportos estão fechados ainda, não estão? Estão fechados. A gente tem notícia de alguns voos assim esporádicos que aparecem por aqui. Há um mês atrás, mais ou menos, quando a coisa começou a ficar assim, começou a ficar feia aqui, e não estava tão feia no Brasil assim, eles mandaram um avião, né? O governo brasileiro mandou um avião para cá Uhum. e a gente conseguiu juntar acho que eram 106 brasileiros, né? E a embaixada deu auxílio para eles, todo auxílio. Eles passaram muito tempo sem dormir, que eu sei, porque tinha gente no Mar Vermelho, no Sinai, né? Aham. Então estava tudo fechado, então era uma operação para as pessoas conseguirem. Eles conseguiram sair por conta própria. Pessoas aqui de Alexandria. Então tinha brasileiro no Egito todo, espalhado, que alguns estavam de turismo, outros estavam morando aqui mesmo e queriam ir embora, e juntaram esses 106 brasileiros e foram embora. Eu escutei que tem gente aqui ainda com a esperança de que que o Brasil mande outro avião para pegar quem não quis ir embora naquela época. Eu, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer, não. Bom, a Raquel, tu te fez essa pergunta porque a Raquel Home Care, escreveu aqui dizendo que ela está em New Cairo, que tem muitos brasileiros querendo retornar, e ela achava que tinha perdido o início da conversa, que a gente tinha começado por essa parte, mas aí eu estou aqui dividindo o questionamento dela, que é a dúvida dela, né? E você acha que não, né? Talvez o Brasil não mande outro avião para buscar pessoas que queiram ser repatriadas, né? Olha, eu não posso responder pelo Itamaraty, eu não tenho esse Claro. poder. Mas, se você levar em consideração que o Brasil já mandou um avião para o pessoal que estava aqui, porque tem muita gente aqui ainda, eu sei que são pelo menos 4 famílias que ainda tem criança, eles ainda estavam trabalhando. Só que por conta da crise, as empresas encerraram o contrato com eles. Então, eles estão esperando a primeira chance para poder viajar por conta própria para o Brasil. Eles não estão esperando auxílio do governo brasileiro, porque o governo já mandou um avião. Então, quem Uhum. quis, quem pôde, foi. Quem não pôde ir ou não quis ir, aí é por conta e risco. Porque
o governo já lá fala que já não tem, já vai diminuir a parcela lá de ajuda para o pessoal. É a partir daí que eu não acredito que eles vão mandar nada. Já vai diminuir a parcela lá de ajuda para o pessoal. Já está falando que tá tudo estourado, tipo, já não tem mais dinheiro. Vai mandar avião, outro avião. Então vai ter que mandar para o mundo todo. Não sei, eu acho que ele deve entrar em contato com o consulado, com a embaixada e conversar com eles. Opa, caiu. Isso eu acho que é uma questão mais do contato direto dessas pessoas que ainda estão aí, que queiram ser repatriadas, direto com a embaixada ou consulado, né? Mas isso me faz, me remete a uma pergunta que eu também queria te fazer, que é a diplomacia brasileira é atuante aí com os brasileiros? Porque a gente deve ter, assim, tem uma colônia de brasileiros relativamente grande aí, né? Assim, tanto em Alexandria, onde você está, quanto no Cairo, né? As relações são boas relações, o Itamaraty, assim, a diplomacia brasileira é atuante aí? Então, é assim, aqui no Egito, a gente não tem uma colônia grande de brasileiros como se você for, por exemplo, para o Líbano. O Líbano, metade do Líbano é brasileiro. Lá você fala português, lá se quiser, não tem problema. Mas aqui não. Em Alexandria, por exemplo, a gente deve ter uns 20 brasileiros só. No Cairo, a gente deve ter aproximadamente, assim, porque a gente tem um grupo que a embaixada apoia esse grupo de mulheres, a gente auxilia alguns brasileiros aqui. Então, são as coordenadoras de área. Isso foi instituído a gente tinha um adido militar depois da Revolução, que eu acho que ele percebeu na época da Revolução a dificuldade de encontrar brasileiro, então ele distribuiu, ele fez uma logística. Olha, você mora no Cairo, você mora no bairro tal, então você vai ser uma ponte entre a gente e a embaixada. Para quê? Para facilitar a comunicação. E a gente tem tido esse trabalho, sabe, de juntar brasileiro. A gente acha brasileiro, às vezes, que você nem sabia que tinha. Então, o que aconteceu foi, na época da Revolução, a gente não tinha uma embaixada atuante. A gente tinha na verdade, foi muito ruim o trato da embaixada com a gente na época da Revolução. Para você ter ideia, a gente vai falar da Revolução. Disso, né? Então, eu estava grávida e aí a gente tinha que entrar em contato com eles para saber o que eles iam fazer. Aí eu lembro que eu liguei pro cara lá, eu acho que ele era vice-cônsul, e eu falei com ele, falei assim, o que vocês vão fazer? Aí ele respondeu exatamente assim, eu nunca vou esquecer, minha filha, isso foi numa sexta-feira, o bicho estava pegando aqui, minha filha, olha, é sexta-feira, daqui a pouco vai acabar o expediente, então você espera até segunda-feira para a gente dar uma resposta para você. Desse jeito. Mas mudou um pouco o trato? Muito. A gente, muito. Disso. Não, muito. Hoje não. Depois disso, e está melhorando cada vez mais. A gente teve um cônsul aqui, que são dois, na verdade, que foram uma das pessoas mais humanas que eu conheci. Não sei se pode falar o nome dele, mas é uma pessoa querida. É o Álvaro. O Álvaro de Oliveira, e a gente tem o Júlio. O Júlio eu acho que é uma das pessoas mais humanas. Esse cara, eu vi ele falando, não sei nem se pode falar assim, mas ele às vezes, ele não... Isso que eu vou falar entre a gente, assim, todo mundo que estiver vendo. Ele, quando ele pode, ele dá do bolso dele, eu já vi ele ajudando do bolso dele, brasileiras. Aqui, a gente tem muito problema de brasileira que sofre violência. É mesmo? Aqui. Muito. E ele ajudando do bolso dele. Essas mulheres, até às vezes com passagem de compaixão. Então, antes do Álvaro e antes do Júlio, a gente não tinha isso. A gente era totalmente separado. Era para você ver, eu tinha uma amiga portuguesa, ela falou assim, Anaíne, você quer ir embora, né? Porque estava muito, muito feio aqui. Você quer ir embora? O Portugal mandou o avião e você pode ir. Então, para alguns brasileiros, você está grávida, você quer ir embora? Vamos embora? Eu não quis ir na época, porque eu não queria deixar meu marido. Aí veio uma outra amiga minha da Embaixada do Chile.
Olha o tamanho do Brasil, o tamanho do Chile. Então, aquilo para mim naquela época foi tão vergonhoso, sabe? Não desmerecendo o Chile, mas um país do tamanho do nosso, com tudo que a Embaixada do Chile, a Embaixada de Portugal oferecendo ajuda pra gente e na Embaixada eles falarem daquele jeito, mas não, hoje já totalmente mudou, a gente já tem outro, tanto que já tem esse grupo de brasileiros aí que a gente já, junto com a Embaixada, a gente anda junto para auxiliar outros brasileiros, né? Sim, vocês criaram um grupo de solidariedade também, né? De contato entre A nossa ideia é formar um grupo cidadão, né? Um conselho cidadão, mais para frente, com apoio da Embaixada. Você citou que existem muitos casos de violência contra a mulher aí e falou disso especificamente das brasileiras que estão aí, né? Que tipo de violência? É violência familiar? O marido bate na mulher ou violência na rua por diferença de costumes? O que que é? O que que acontece aí? Então, é que a história começa na internet, né? A maioria conhece o marido pela internet, a maioria não sabe uma palavra de inglês, usa o Google Translate e só fala no infinitivo. Eu falar para você que eu estar a te amar. É assim que é o diálogo, entendeu, deles. Entre brasileiras e egípcios, é isso? E egípcios, Aí o que acontece? Isso aqui eu vou abrir aspas. O que eu vou te falar é abre aspas. Uma menina falou, se fosse no Brasil, você nunca casaria com uma pessoa, com um pedreiro. Ela falou assim, se fosse no Brasil, você nunca casaria com um pedreiro. Mas só porque ele fala enrolado, você acha bonito, você vai casar com ele, fecha aspas. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Depois daquela novela, O Clone, fez uma espécie de uma lavagem na cabeça das mulheres, então elas acham que você casar com um homem no Oriente Médio, você vai viver como a Jade, você vai viver dançando o tempo todo, flores, pétalas de flores, o homem falando Habib o tempo todo, e não é assim, a vida é normal. Aí o que acontece? Do lado de cá, essa aqui é a visão da brasileira, é uma visão romântica. Do lado de cá, é outra visão. É uma chance de sair de um país pobre, é uma chance de não ter que gastar todo o dinheiro que ele tem, que a família juntou para ele, porque casa com é tradição. Eu não questiono se é certo ou errado, mas é tradição. Aqui um rapaz, quando vai casar com uma menina, isso vai acontecer com a minha filha o dia que ela for casar, se ela for casar, o rapaz tem que dar o dote para a moça. Esse dote ela vai usar são dois dotes. Um é o mar, que ela usa para ela comprar roupa para ela, antes de casar, é o costume que antes de casar você não ir com a roupa da sua família. O seu marido compra toda a sua roupa para você. Você vai guardar roupa nova. Ele tem que ter isso, ele tem que ter o dinheiro do dote, que em caso de divórcio, em caso de demissão, mesmo que de justa causa, ela pega o dinheiro, ela pega esse dote para ela usar. Entendeu? Em dinheiro. O ouro, tem que ter ouro. Se a pessoa pode ser o mais pobre, o egípcio mais pobre que existe. Pode ser o zabalim. O zabalim é os que trabalham com lixo. Mas é costume, tem que dar ouro. Nem que seja um anelzinho, uma pulseirinha, um brinquinho. Tem que ser um jogo, normalmente é um jogo. E pode ser o mais barato, mas tem que dar ouro. E aí ele tem que ter um apartamento, normalmente o rapaz já tem que ter um apartamento. Se ele não tem, tem que alugar, e a família às vezes não aceita que o rapaz não tenha, da moça. E tem que bancar metade da festa, pelo menos. Então é muito gasto. E isso faz com que tenham menos casamentos ou as pessoas assim, dão o sangue para poder conseguir pagar o dote e se casar? Não. Aqui você cria os filhos. A instituição do casamento é muito forte no Egito. Desde que nasce, você já tem na cabeça que você tem que criar seu filho para duas coisas. A menina para casar, ter uma profissão hoje, porque é uma profissão, uma forma de... Se você tem uma boa profissão, é uma forma de você casar melhor. Por exemplo. Então, a profissão hoje é uma forma de você casar melhor também. O seu nível profissional. E o filho é a mesma coisa. Você cria seu filho para ele ter um bom nome, honrar o nome do pai e ter uma boa profissão. E que não é uma coisa ruim, que na verdade é uma coisa boa. Só
que o que acontece? Esses rapazes, eles veem a dificuldade, como é caro casar com uma menina aqui, então, sabe o que? Eu vou casar com uma estrangeira, que a estrangeira não pede nada disso, e ainda vai aceitar dormir no colchãozinho comigo e dividir a despesa. Então, é numa dessas que as brasileiras acabam sendo, não sei se enganadas, né? Não sei se existe má fé aí, mas há uma ingenuidade aí nessa relação, né? Existe uma ingenuidade delas e uma vontade de melhorar a vida deles. Então, o que acontece? Eu já vi casos aqui, nesses apoios que a gente dá, eu já vi uma que ela devia ter ela disse que tinha 56 anos, e o menino tinha 18, o menino era um bonequinho. Se no Brasil uma mulher de 56 anos começar a namorar com um moleque de 18, o pessoal já vai olhar feio. Infelizmente é a sociedade, entendeu? Se fosse o contrário, eles iam falar que o cara é o pegador, que ó, tá forte, mas a mulher não tem essa facilidade. Se no Brasil é assim, imagina aqui. Aí também, Lógico, muito. Aí ela namorando com ele, aí ela tinha dado para ela falou assim para mim, para uma amiga que estava junto, a gente foi ver ela porque ela estava com US$ 100. Ela tinha US$ 100, acho que ele achou que ela era rica, eu não sei. Aí ela falou assim, ela ai, se mudou para aí, ela conheceu ele pela internet. veio, veio passar, veio passar uns dias para conhecer o namorado dela, o Habib, eles chamam de Habib, os Habib delas. Aí conheceu tal, aí a família dele estava aceitando porque achando que ela tinha dinheiro. Tem muitos casos que a família ajuda, aceita. As famílias assim mais pobres, que eles querem é que o menino se vire, vai, o lavô tá novo, não é igual menina para eles. Aí, e não é todas. Eu vou te falar que é poucas famílias que aceitam isso, mas algumas aceitam. Então, ela falou assim: ah, eu tenho certeza que na outra encarnação eu fui daqui do Egito, porque eu te juro por essa luz que tá aqui. Ela falou assim: eu já fui a Cleópatra. Tipo, sabe aquela síndrome de Napoleão? ela falando. Eu já vi casos de. Teve uma moça aqui, muito triste a história dela. Ela conheceu ele, veio, casou. Só que ela não sabia, ele era viciado em droga. E ele começou a usar ela como mula. Que horror. Uhum. Ele punha a droga assim no peito dela. E ele mesmo andava com a droga. Ele punha a droga no peito dela e falava assim: você é brasileira? Você não presta. Então a polícia vai acreditar em você facinho. Que você é culpado e eu sou inocente. Aí essa eu ajudei a escapar há uns 2 meses atrás. Escapar Essa que eu ajudei. disso é encerrar a vida aí e voltar para cá. Não, a gente foi com o apoio forte da embaixada. Ela estava sofrendo violência, ela apanhava, passava fome, sofreu todo tipo de humilhação que você quiser, até tentativa de estupro. Ele queria vender ela para os amigos dele. Que coisa, Nani, que história assim. Tem Nossa, tem muitas história. como essa que é de brasileiras que vão para aí. Assim, o que você está me contando é assim, é uma relação que se estabelece a partir de estereótipos de ambos os lados, né? Aqui no Brasil se tem um estereótipo do que é o povo egípcio, do que é o egípcio, e aí no Egito estereótipos do que é a brasileira e a mulher brasileira, né? Então esse olhar sem muito conhecimento um da realidade do outro e até um pouco ingênuo, diria eu, faz com que essas desgraças aconteçam aí, né? E são muitos casos, Nani. São muitos, muitos. A gente tem, olha, a embaixada tem até repatriado, e não é uma coisa comum, porque a embaixada repatriar, porque usa fundo público isso, dinheiro público, né? E repatria porque não tem condição, porque senão se deixar, vai virar vai ter uma tragédia, vai ser uma tragédia. Essa moça falou: eu vou morrer se eu não sair daqui, me tira daqui. Aí o Leonardo, lá da embaixada, ele ficava dia e noite, às vezes ela ligava para ele
E assim, aí a gente combinou, eu saía, porque ela mora numa zona muito crítica aqui em Alexandria, muito perigosa. O equivalente, tipo, sei lá, uma rocinha, ela morava. Uhum. E eu É não uma podia. área mais pobre, uma área de comunidade aí, né? Exatamente, mas não é só porque é comunidade, é porque é violência, muito violenta. Porque tem áreas aqui que é área de comunidade, mas não tem essa violência. O Egito é um país seguro, apesar de tudo. É, ali na onde ela morava, até a polícia não gosta de entrar ali. Eu não podia entrar lá, então eu combinei com ela uma fuga meio doida assim, peguei ela, ela estava ela tava com tanta fome, essa mulher, ela falou que ela passou um ano comendo fulo. Fulo é uma espécie de um feijão, uma fava. Só comendo isso. E eu fiquei muito triste de ver essa mulher nessa situação. Voltou para o Brasil. Tem caso de que deixa filho para trás. Teve uma aqui que andava até de niqab, assim, e ela largou o filho É para o que trás. chama de burca, né? Ficam só os olhinhos fora. A burca, que eles chamam de burca, mas aqui é niqab, né? E ela deixou o filho para trás. Segundo que eu soube, ele fazia parte do... Isso, assim, não é nada oficial, mas a gente escuta, né? Que ele fazia parte do Exército Islâmico. Caramba! Nossa! Ah, Bom, sim. É, pelo menos você, você faz parte de um grupo de solidariedade para ajudar pessoas que estão nessa situação aí, né? Brasileiras sim. nessa situação e conta com a ajuda da embaixada e do consulado aí, né? Sim. Você já falou durante a conversa que você está em Alexandria, você não está no Cairo, né? Então eu queria resgatar um pouco a sua ida para aí, né? Você morou no Cairo, você agora mora em Alexandria já há um bom tempo, você está aí há 13 anos, né? 13, é. Como é que você decidiu ir para o Egito? Foi destino ou foi uma decisão sua Nasci. mesmo para ir? Então, Maktub, né? Então, eu fazia jornalismo, eu sou a jornalista frustrada, sabe? É, eu fazia jornalismo, eu era tão feliz na faculdade, era tão legal. E aí eu conversava com um rapaz bastante tempo, eu até comecei a aprender a falar inglês até com ele. Aí eu fiz esse movimento que a maioria dessas meninas fizeram. Só que ele não era, ele tinha uma boa posição social. Ele que mandou passagem, ele que fez tudo e eu casei. Você também conheceu um egípcio pela web, foi isso? Uhum. Ah, deixa eu só te falar uma coisa. A gente tem aqui brasileiras casadas com egípcios que já moram aqui 40 anos e assim, na verdade, o homem egípcio é um bom homem. Eu estou muito feliz com o meu aqui, sabe? Esses são casos, né, que eu te falei são casos assim que são excepcionais. Não é a sociedade incomum, não. Aqui eles são bons, mas quer dizer, para mim tá bom. Minhas amigas lá também não reclamam muito, não. Então, aí eu conheci ele, casei, aí não deu certo, porque não foi por conta de cultura. Porque, na verdade, ele era até muito ocidentalizado. Ele morou muito tempo, fez colegial na Inglaterra, se formou, fez faculdade nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos muito tempo, tinha um monte de passaporte. Então, ele era totalmente ocidentalizado. Todos os shows que você quiser de rock, ele já foi. Ele viu Led Zeppelin, ele viu Pink Floyd, ele viu Frank Zappa, ele viu todo... Ele era desse tipo. Só que no meu caso, com ele, não deu certo porque eu nunca entendi alguém ser, tipo, ser playboyzinho demais, entendeu? Eu vim de uma família que todo mundo trabalhava, ajudava em casa e cada um tem uma obrigação com a casa. Ele era filhinho da mamãe e aquilo me matava, eu não aceitava aquilo. Eu não preciso trabalhar, ele falava assim. Aí aquilo acabou me desencantando dele. E aí um dia ele resolveu, como diria minha mãe, dar uma de macho, levantar a asa. Aí eu falei, não, meu filho, meu pai, eu não cresci para
para isso. Eu não dou. No caso de violência, a gente não dá a segunda chance. Acabou ali. Essa é a minha experiência e é meu conselho para qualquer uma. Se xingou você de burra, começa pelo burra, isso vai aumentando. Então não deixa aumentar. Aí eu me separei dele. Aí eu já estava trabalhando. A separação foi ok ou ele tentou... Não, ele não queria me dar o divórcio. E tinha uma lei no Egito antiga que chamava Neges. Neges significa mulher, Neges significa desobediente, uma coisa assim. Era uma lei egípcia antiga, que a mulher era obrigada a voltar para o marido, mesmo se ela não quisesse. Depois eu entro nesse lado do feminismo, que ajudou muito o feminismo. Sim, porque eu acho que é importante. A gente falou de violência contra a mulher, mas me conta a sua história primeiro, me fala. Então, aí... separar do seu primeiro marido, né? Aí eu me separei dele, ele não queria dar o divórcio, tal, foi o que a gente chama de litigioso aqui. Aí me separei depois de um ano, aí eu conheci meu marido, porque eu tô casada até hoje, pretendo ficar. Eu tava em Sharm el-Sheikh, aí veio ele lá, falou comigo, eu olhei para ele olhou para mim e pronto. É ele. Para mim, eu acredito em amor à primeira vista, o que aconteceu comigo. Conheci meu marido, aí depois de um ano a gente casou. Meu marido é um cara moderno, mas ele é religioso. Então, certas coisas com o meu marido, ele não entende. Então, a gente se conheceu e casou em um ano. Aí logo eu fiquei grávida da minha filha e tô feliz, tô vivendo com ele até hoje, graças a Deus. Você estava falando que o seu atual marido, ele é muito religioso. Como é que são as relações entre as religiões aí? Você precisou se converter ao Islã para casar com o seu primeiro marido? Como é que foi essa sua entrada aí, essa sua absorção na cultura egípcia aí? Sim, na verdade, isso é uma pergunta que são duas, né, embutidas, né? A primeira como é que foi o choque? Se você sofreu algum tipo de... A gente chama de choque cultural, mas você precisa se adaptar ao modo de ser do egípcio, a organização cultural e social aí. E a segunda é sobre religião. Você teve que se converter aí para se casar. E como é que é a relação entre as religiões aí no Egito? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre como que foi a minha entrada no Islã. Eu sou de São Paulo. E São Paulo tem muito árabe. E pertinho da minha casa tinha uma mesquita. E eu tinha uma grande amiga, e eu estava sempre com ela, e ela casou e tal, aí eu comecei com ela a frequentar a mesquita. Só que eu gostei de ler, eu sempre fui muito... Eu queria saber, sabe? Você está naquela fase de querer saber. Então, eu lembro que eu pegava ônibus, via aqueles Hare Krishna lá na Avenida Paulista, pegava livrinho dos Hare Krishna, o livrinho é incenso. Da Umbanda, pegava qualquer coisa que eu na igreja e tal. Mas eu sempre quis saber muito. Sempre, de tudo. Só que eu tinha umas dúvidas que nunca saíram de dentro de mim, mas eu não ousava falar porque eu sou de família muito católica. Muito. Os padres iam na minha casa comer, minhas tias são italianas, minha família, metade dela é italiana. Todo mundo é filho de Maria, é congregado a não sei o quê. Meu irmão é daqueles... aqueles caras, eu esqueci agora, até que saiu uma notícia deles aí. Algumas palavras eu esqueço em português. E a minha família toda é assim, é muito católica. E eu não tinha coragem de perguntar para eles, poxa, mas por que Deus deixou Jesus morrer daquele jeito lá, se Deus é pai de Jesus? E como Deus é três, e ele é um, sabe, umas coisas assim que ficavam martelando na minha cabeça. Eu ia na igreja, eu não olhava para o padre, eu olhava para o teto da igreja, porque eu ficava imaginando história, sabe? Coisa assim. Só que aí indo na mesquita e tal, e eu comecei a ter essas respostas. Então, meu primeiro contato com o Islã não foi espiritual. Não foi assim, sentindo meu coração bater forte, não. Foi mesmo material. Aquilo sanou minhas dúvidas. E logo depois
quando você começa a escutar o Corão e a pronúncia do Corão, até quem não entende, dá, dá uma... Você tem uma sensação diferente. Até se você escutar, você vai ver alguém falando, recitando o Corão. Aí eu comecei a aprender, me envolver, então acabei me convertendo no Brasil, bem antes de casar. Bem antes de Então você casar. se converteu antes de viajar para aí, né? Ah, sim, sim. Aí eu cheguei aqui e já estava mais fácil, porque embora a religião islâmica ela seja baseada na língua árabe, porque o Corão é em árabe culto, né, que eles chamam. Inclusive aqui nas escolas, até os cristãos sabem o Corão, porque eles estudam o Corão como a língua oficial, né, porque é o árabe culto do Corão. Uhum. Então, eu cheguei aqui, na verdade, até me surpreendi. Eu achava que tinha uma divisão, cristão aqui, muçulmano aqui. Não, não é assim. Eles convivem muito bem. Meu marido tem vários amigos, muitos amigos cristãos. A gente passa Natal com amigos cristãos. Minha filha está numa escola cristã, ela tem amiguinhas cristãs. O legal da escola aqui, por exemplo, eles têm as aulas normais, né? Português, árabe, inglês, ciências, francês e tal. E aí, separado, as menininhas que são cristãs, elas vão para o catecismo e as menininhas muçulmanas vão para Islã, para aula de religião islâmica. E essa é a única separação que eles têm. Mas depois está todo mundo no recreio junto e... Só que depois, né, da Primavera Árabe, que aqui o Egito tem que dividir ele assim, começou a aparecer um movimento de divisão do povo, coisa que você antigamente não tinha, agora tem certas conversas que a gente não tinha antes. Como é que foi sua adaptação aí? O que você precisou se adaptar do jeito brasileiro para o jeito egípcio de ser? Então, eu não consegui achar difícil me adaptar aqui. Não sei, eu achei de boas, porque eu acho que o egípcio é um brasileiro que fala o idioma, uma coisa que fala o idioma esquisito, entendeu? Na verdade, porque o egípcio, ele quer o quê? Ele gosta de bagulho, também. Ele gosta de barulho, ele gosta de música, eles amam futebol. Tem até um ritmo que chama Maharaganat, que é um funk aqui. Ah, é? Hoje, né? Que até foi proibido agora porque só fala merda. e, e então, assim, talvez um pouco mais difícil para mim é a alimentação. Assim, algumas coisas eu senti falta, né? O arroz com feijão da gente, açougueiro não sabe cortar carne igual a gente. É mais por esse lado, mas até de... eu vou te contar uns costumes que eu achei estranho. Aqui, você pode falar, é muito feio para eles, você falar em depilação. É? Aqui elas costumam tirar os pelos do corpo todo. Eu tô com meus estão aqui, eu não tiro, não consigo, mas elas aqui costumam tirar os pelos. Uma vez eu tava no metrô, eu tava bem bronzeada assim, né? E você sabe que a gente no Brasil tem mania de descolorir, né? Aí eu tô no metrô segurando assim, aí eu só tô vendo um monte de mulher assim, olhando no meu braço, falando no meu braço. Porque pra elas aquilo é um absurdo uma mulher andar com o braço daquele jeito. Eu tava no meu trabalho uma vez, no Brasil, você sabe, você entra no ônibus, é o único tempo que você tem. Tem gente que faz a unha, tem gente que tira a sobrancelha, tem gente que faz tudo, né? Então eu tô lá no meu trabalho, assim, peguei um espelho, tô lá tirando a sobrancelha. A luz estava boa, então eu consegui enxergar bem. Aí a menina chegou desesperada. Ela tirou o negócio todo da minha mão. Eu falei, pelo amor de Deus! Eu tomei um susto, achei que eu estava fazendo alguma coisa. O que foi? Ela, você tá louca? Não faz isso aqui, isso é a coisa mais feia que uma mulher pode fazer. Por quê? Porque é feio. Mas por que eu não sei, mas não pode. Ok, né? Assim, diferenças culturais, né? Há que se adaptar, né?
Aí no Brasil a gente tem mania de fazer assim, aí, tudo bom, né? Às vezes você bate assim, aí, no amigo, ainda mais quando seu amigo tá sentado, né? Numa cadeira, você, ei, assim, dá um abraço, aquela Dá um coisa tapinha nas latina. costas, né? É. É, talvez essa coisa latina eu sinto falta, o contato que você não tem. Isso aí é uma coisa importante, isso aqui é uma coisa que eu sinto ainda falta. Mas eles muito aí, não se abraçam? Não se abraçam? Nada. Não é comum mulher e homem, não. Ah, entendi. Uh-uh. E mulher dá aqueles beijinhos assim, sabe? Não é aquela igual, a gente é amiga e beija, e aí, não sei o que, empurra. Brasileiro tem essa coisa, né? Lá em São Paulo, pelo menos, e aí, meu, não sei o que, e abraça e beija e tal. Aqui não tem. Então eu cheguei nesse meu amigo, ele estava sentado, ele falava português. Bati nele, e aí, tudo bom, seu safado? Assim, ele olhou pra minha cara, mas ele olhou, ele tipo, tava vermelho, ele falou, não faz isso. Eu falei, o que que eu fiz agora? Nunca mais você bate no meu pescoço, na frente de ninguém. Mas que... Ele falou, isso aqui é a maior humilhação, a maior falta de respeito que uma pessoa pode ter com a outra aqui no Egito. Eu falei, É nossa, eu não mesmo. sabia. Aí nunca mais eu fiz isso. Ah, mas ok, né? Sim. Há que se aprender, né? Como se adaptar à É, cultura do outro, né? Sim. Mas você já sabia falar árabe quando chegou aí? Ou sabia falar um pouco porque você já tinha se convertido ao Islã aqui no Brasil? então é um ponto legal que você está falando. Eu sabia umas palavrinhas em libanês, porque todo mundo que eu andava eram meus amigos libaneses, né? Aham, E... Mas o árabe libanês é muito diferente do árabe egípcio. aham. Muito diferente. Aí eu cheguei aqui achando que ia ter esfirra, que ia ter quibe, que eu ia falar massari. Era tudo diferente. Aí eu me ferrei de vez quando eu cheguei aqui. Quando eu vi que não era nada daquilo lá que eu achava que era, que o povo não era tão fino igual os libaneses, porque eu te falei, o povo. Você sabe como que é o egípcio? É o brasileiro e o libanês e o argentino. Então eu achava que eles, sabe, era aquela coisa mais, né? Tem um costume aqui que aquilo me chocou, mas eu acostumei. Era que aqui quando você come, principalmente em Alexandria, peixe, eles não põem toalha de mesa, eles põem um jornal assim, ó. Um jornal? Joga, põe jornal na mesa, às vezes vem do lado do obituário, você tá comendo lá o peixe com o obituário, assim, a cara do presidente. Aí é o jornalzão na mesa, põe lá o peixe e nada de comer com garfo, não, é com a mão mesmo o negócio. Eles gostam muito de comer com a mão. E pão, aí um pega do copo do outro e bebe. Pega, pegou com a colher, eles gostam de comer com colher. A colher e dá assim, sabe, pro outro. Lógico, isso aqui, eles fazem isso quando eles estão entre a família ali. Se Aham. você sai para um lugar, eles não têm, eles comem normal, de garfo, faca, toalha de mesa, mas quando eles estão na intimidade da casa, é assim. Eu acho muito legal isso. Mas eu não gosto de ficar. Ninguém toma no meu copo, não, principalmente quando come peixe. E aqui é assim, a Aqui ninguém, comunidade. ninguém é dono do copo, né? Sim, o copo está com Ninguém é você, dono do o outro copo é copo. todos. Não, e tem um negócio aqui que você fica chocado. É assim, eles comem pomba. Pomba, coelho. Ah, pomba, pomba. Come pomba, coelho. Aí você, principalmente as tia velha, que é as tia egípcia, sabe? Assim, Aham. então, eu não como muito, eu não consigo comer muito, mas para eles é uma ofensa se não comer. Aí você já não tá mais aguentando, você já não sabe, você já tá quase jogando a comida para fora, assim, no chão, porque você não aguenta mais. Hoje eu pego a comida, eu dou pro meu, faço assim, ó, chega no meu prato, eu dou pro meu marido. Ela com a mão assim, e abre o frango na sua frente, e põe no seu prato, e não põe no seu prato assim, aquela coisa mais delicada, não. Ah, come aí, filha, você tá muito magra. Assim, você não tem carne. Que eles gostam de mulher cheinha aqui, né? Ah, é? Bom, mas parece É, o interior do Brasil, que ainda é muito assim também, né? Assim, onde você é precisa comer muito muito parecido. para dizer que está gostando da comida, ou quando você está
muito magrinho, as pessoas querem entupir você de comida, né? Porque você está muito Te magrinho. entope de comida, te entope de doce, e te entope de coisa. Quando você... Eles são um povo muito amistoso e receptivo. Se você vai na casa deles, eles não sabem o que faz para te agradar. Normalmente é que é assim. Só que o mesmo ele assim, talvez a gente seja um pouco mais formal. A gente gosta de mesa arrumadinha, tudo Uhum. no lugar. Eles não têm isso. Eles podem pegar, abrir uma toalha e sentar no chão e comer no chão. Eu já comi assim, é bem gostoso, pra ser sincera. Você vai lá, todo mundo sentando. Ah, os moleques correndo de um lado, ou sei do outro, pega o frango, faz assim, dá pro outro. Então, pega, tá, filho, come, faz assim, dá pro filho, sabe? É, isso é a hospitalidade deles, que pra gente às vezes é meio esquisito, mas eles são muito bonzinhos, é um povo muito hospitaleiro. Muito hospitaleiro Muito. e você como mulher, assim, foi bem. Você como uma mulher, assim, quando você estava casada, tudo bem, né? Mas você como uma mulher separada, ainda foi muito bem recebida. Como é que é isso, assim? Você foi para aí, casou e se separou, né? E começou a trabalhar. Você como uma mulher separada, trabalhando, você encontrou emprego fácil ou existe um certo preconceito com a mulher e com a mulher separada aí na sociedade? Então, eu já, na verdade, eu me separei, eu já estava trabalhando, e meus amigos no meu trabalho, ninguém nunca me desrespeitou, todo mundo sabia que eu era separada. Sempre fui muito bem tratada por eles. Até, às vezes, eles têm o homem egípcio, eles têm um senso de proteção muito forte. Então, talvez eu sentia que muitos deles, assim, tipo, tinha eu tenho que proteger ela, porque se alguém, sabe, eu tinha um amigo meu que ele não desgrudava de mim, e era amigo mesmo, não queria nada. Só que acho que ele, dentro dele, sei lá, ele devia ter alguma coisa que, não, eu tenho que olhar por ela, tá sozinha, eu tinha isso, sabe? Mas, assim, eu escuto, lógico, tem muita mulher aqui, egípcia separada, que elas sofrem preconceito, sim. Elas têm mais ou menos, tipo, eu sou, tipo, eu tenho que ficar mais quietinha, eu tenho que me fechar mais para ninguém poder falar, para ninguém falar mal de mim. Por quê? Se, por exemplo, se eu quiser, se eu precisar de um encanador, o encanador entrar na minha casa, podem pensar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, só que isso, eu acho que já está diminuindo muito do que era. Eu acho que a progressão do tratamento, a progressão mesmo do tratamento à mulher, equivalente ao Brasil. Por exemplo, hoje a gente está mais ou menos. A mulher aqui hoje vive mais ou menos como fim da década de 80, década de 90 no Brasil. Assim, de acordo com o nível social, de acordo com a educação dela também. Porque se você for olhar nesse interiorzão aí, não, a mulher ela é subjugada, sim. No interiorzão, sim. Nas grandes cidades já não mais. São mais independentes e mais respeitadas na sua independência. Mas assim, o mercado de trabalho é um mercado de trabalho com uma certa equidade para homens e mulheres aí? Eu vejo assim que a gente tem mulher e homem trabalhando talvez na mesma quantidade. Só Tá. que salário, como no Brasil até na Europa, a mulher sempre está um passo atrás do homem. A mulher ela sempre tem que provar que pode ser melhor. Ela não simplesmente entra no cargo e eu trabalho, eu faço. Não, além dela trabalhar, ela tem que provar que ela é, mas que ela tem capacidade. Então, hoje eu vejo que muitas mulheres, elas estão mesmo hoje em cargos grandes do governo, elas estão na área de banco, né? Eu falo de banco bastante porque é por conta do meu marido. Então, são muitas gerentes de banco, a diretora-geral, a CEO, era uma mulher do banco do meu marido. Então, hoje a gente enxerga que a mulher está cada vez
conquistando lugar na sociedade. Mas eu acho que o grande problema da conquista da mulher na sociedade egípcia é a lacuna social que existe. Talvez isso seja em qualquer lugar, isso no Brasil também. Porque uma mulher mais pobre, ela dificilmente ela consegue uma posição. Por quê? Primeiro, ela não vai ter acesso à educação como uma mulher que tem uma renda superior. A família dela não vai permitir que ela viaje, que ela vá fazer uma faculdade fora. Eu conheci uma menina, ela era jornalista, que eu morava com ela no começo no Cairo. E essa menina, ela é ela é do sul do Egito, de um lugar que chama Surreg. O sul do Egito é extremamente machista. Então lá eles criam, lá no Egito todo, mas principalmente lá, a mulher tem que casar. Criada para casar. Então, se ela passar dos 20 anos, já tá velha, já... Quem que vai querer alguém com mais de 20 anos? E ela não. O pai dela morreu. E depois que o pai dela morreu, ela conseguiu ter um pouco mais de liberdade. Aí ela falou pra mãe. Falou, mãe, eu não quero ficar aqui, eu quero estudar, eu quero me formar. Aí a família dela não aceitava, ela parou de comer. Ela meio que fez uma greve de fome, ficou doente. Aí a mãe dela viu que não tinha direito, não tinha jeito, mandou ela pro Cairo. Só que ela já tem uma irmã morando no Cairo. Aí ela foi morar perto da irmã. Só que ela, para a família toda dela, ela era uma mulher sem moral, para não falar outra coisa, entendeu? Sim. Ela era uma mulher que não valia nada, porque morava sozinha no Cairo, não quis casar, estudou, trabalhava fora, então eles imaginavam o quê? O que essa menina faz sozinha no Cairo? E na verdade ela era assim, dentro do padrão da moral, né? Era uma menina totalmente certinha dentro do... Ela voltava cedo para casa, ela não ficava na rua, casou com um jornalista como ela, casou virgem, porque tem que casar virgem aqui. Só que a família dela não acreditava nela. Que coisa isso, né? Ela sofreu, Araxa, sofreu. Nani, falta menos de um minuto para terminar aqui essa nossa conversa aqui, mas eu já vou encerrar aqui e a gente volta, porque tem outras questões, inclusive sobre feminismo, sobre esse tabu do casamento virgem, que eu quero voltar a conversar com você já já. Então, tá bom, então. Eu vou encerrar aqui e vou voltar para a gente continuar a conversa, tá? Beleza. Eu vou pegar outro cafezinho. Tá bom. Oba, voltou. Vamos lá. Caiu aqui o negócio. Eu não conseguia conectar. Eu te mandei uma mensagem, você viu? Para ver se você quer. Eu vi. Tá. Então, facilitou, né? Foi mais fácil. Nani, vamos lá. Você estava falando comigo sobre essa questão, assim, a sociedade egípcia aí ainda é muito machista, um pouco menos, claro, nas grandes cidades, né, no Cairo e na Alexandria, onde você está, né, que é a segunda maior cidade do Egito. E você estava falando sobre essa questão de que assim, existem muitos tabus ainda na sociedade, né? A sociedade que a menina precisa se casar, a menina precisa casar virgem, porque senão ela não arruma um marido e tal. E isso me fez lembrar de uma coisa que é importante, né? Você tem uma filha de 9 anos. De que maneira você está educando a sua filha? Você vai arrumar um marido para ela também? Ou eu não. Vai deixar isso mais, sim, vai deixar isso mais solto? E como é que é essa conversa com o seu marido, já que, sim, ele, como egípcio, ele concorda com o seu posicionamento com relação à educação da sua filha? Ou há algumas, digo, discussões numa boa entre vocês dois, né, sobre como a educação da sua filha precisa ser levada? Então, aqui, por exemplo, eu não posso criar minha filha morando no Egito para ser uma estrangeira no país dela. Mas eu também não posso criar minha filha com o olho fechado para o mundo. Então, por exemplo, eu tenho com a Darinha uma relação de que, por exemplo, o corpo. A relação do corpo com o brasileiro é diferente da relação do egípcio com o corpo. Eu não tenho problema de a gente andar com pouca roupa, perto, ou assim, às vezes rápido a gente toma banho, eu e ela. Isso geralmente o egípcio não tem isso.
Por exemplo, ela me perguntou esses dias por que que eu não estava fazendo jejum. Aí eu expliquei para ela que na nossa religião, quando a mulher ela está menstruada, ela não pode jejuar. Isso para você, para mim, não é tabu falar. Para os egípcios, principalmente os mais conservadores, eles deixam isso para a criança aprender na escola. Não tem essa facilidade. Então eu tenho essa relação com ela. E meu marido, ele aceita isso muito bem. Agora, eu não posso esquecer que eu tenho meus preceitos, minha religião. Então, eu crio minha filha para minha filha ser um bom ser humano. Ela vai casar com quem ela quiser. Isso, meu marido, a gente não tem esse problema. Embora ele queira que ela case com um egípcio, viva aqui, eu já acho que ela pode casar com quem ela quiser, seguir a vida que ela quer, mas que ela siga a religião islâmica, que na nossa religião a mulher não pode casar com um homem de outra religião. O homem pode, porque você lembra que antigamente, até um tempo atrás no Brasil, a mulher levava o nome do marido porque teoricamente ela pertencia ao marido, né? E é essa mesma ideia. Então a mulher muçulmana, ela casa, embora ela não mude o sobrenome, ela continua com o nome do pai. Né? No Islã a gente não fica com o nome do marido. Ela fica com o nome do pai, mas ela é da família do marido. Ela pertence à família do marido, no final das contas, né? Assim, parece difícil, mas é assim. Mas você precisa angariar, você precisa trocar de nome também, que hoje em dia, isso aqui hoje em dia você não precisa mais fazer isso. Pode se casar, mas você não tem obrigação de ter o nome do marido mais aqui no Brasil. Né? Não, aqui no Egito, quando você casa, você não leva o sobrenome do seu marido, você tem o seu nome e sobrenome da sua família. Quem só tem o sobrenome é ela, dele. Mas eu não preciso, nenhuma mulher egípcia pega o nome do marido. Então, então eu estou criando a minha filha para isso. Eu estou criando a minha filha para ser uma cidadã para o mundo, para ela ter a liberdade de ser e escolher com quem ela queira casar. Eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou poder ter controle sobre ela, que eu espero que ela case com um homem muçulmano. Eu falo isso, eu quero que ela case com um homem muçulmano, porque para mim, para ela, pela nossa religião, é o certo. Mas eu não vou deixar de amar minha filha por isso. É problema dela com Deus depois. Eu crio ela porque é certo, dentro da minha religião, dentro do que eu e o pai dela a gente acredita, mas dando a liberdade para ela escolher o que ela quer ser. Eu nunca vou interferir na minha filha, no que ela quer ser, onde ela... Não. Ela já é uma criança muçulmana ou você está deixando para ela escolher a religião que ela vai seguir? Então, aí é que tá. No Islã, a própria palavra Islã, eu não quero falar de, tipo, fazer ninguém ser muçulmano, evangelizar. Não, não é. Eu não gosto nem de fazer isso. Não, a gente está só conversando. Explicar o que é. O Islã, por exemplo, a palavra Islã significa submissão à vontade de Deus. Você é submisso a Deus. A gente não nasce porque a gente quer. Eu não, quero nascer, não. O sol não brilha. A gente... Então quando a criança nasce, então Oi, eu qualquer um pouco mais agora, estou te ouvindo de novo. Qualquer um que nasce, por exemplo, você, quando você nasceu, o médico tirou você para o Islã, é assim, é meu marido. Darim, desculpa, só atende seu pai. Maridos. Então, quando o médico tirou você da barriga da sua mãe, assim que você nasce, você é um muçulmano. Mesmo que seu pai seja judeu, sua mãe seja... Você é muçulmano, porque você está ali por vontade de Deus, por submissão a Deus. Você é muçulmano. Então, minha filha, ela continua muçulmana porque eu não sou de outra religião, o pai dela não é de outra religião. A gente segue a palavra de submissão à vontade de Deus. Então, ela é muçulmana, ela jejua porque ela quer. Eu nunca impus isso, nem meu marido. Ela jejua, ela reza. Né? Mas a gente que tudo isso não é nada sem atitude.
respeitar as pessoas, a natureza. Aqui eles jogam muito lixo no chão. Por exemplo, não joga lixo no chão. Respeitar a vontade do outro. Não é porque você quer que o outro tem que querer. É isso que eu ensino para minha filha. Entendi. Eu te perguntei isso também porque você tinha dito na primeira parte da nossa conversa que sua filha está estudando numa escola cristã, né? Por quê? Então, ó, coisa de fresco, né? Eu achei, porque eu sou muito brasilianista, assim, sabe? Eu sou muito apegada na minha raiz, assim. Eu primeiro pensei, inglês, ela vai aprender inglês aqui, porque inglês acaba aprendendo de boa, e na escola tem inglês. O francês é um idioma aristocrático, mas eles têm um dos melhores sistemas de ensino do mundo, o sistema francês. E eu coloquei, não foi por conta de religião, não foi por conta de nada, não. Eu coloquei porque eu achei que eles têm um bom sistema, por exemplo. Um dia ela me contou que uma menininha apontou o lápis e deixou a sujeira do lápis cair no chão. A professora foi lá e falou para ela, olha, você vai limpar o chão que você sujou. Eles são mais rígidos, assim, com a educação. Ensinam um pouco mais de civismo. Então, isso que me chamou a atenção. E aí, ter uma filha que fala petit gâteau direitinho, né? Legal. Isso tem a ver também com o que a gente estava conversando também na primeira parte, que é assim, que é a relação harmoniosa entre as diferentes religiões, né? Só que você falou que de uns tempos para cá isso tem mudado um pouco por causa, obviamente, da influência aí da Irmandade Muçulmana, dos salafistas, dos wahhabistas. Como é que é isso, né? Como é que é essa dinâmica aí? Então, para isso a gente tem que voltar à década de final da década de 70, começo da década de 80, com o boom do petróleo, os Aham. petrodólares. O que acontece? Eles descobriram o petróleo nos Emirados, né? Vamos começar da década de 70, até montar a estrutura. E o que eles precisavam? Eles precisavam de mão de obra qualificada. O Egito, ele sempre teve muita mão de obra qualificada. O Egito tinha uma educação excelente, tanto que reis europeus, artistas europeus, vinha muita gente estudar no Egito, fazer faculdade no Egito. Muita gente. Porque aqui era tudo em francês ou inglês. Então o que aconteceu? E o pessoal dos Emirados falou: a gente é um monte de beduíno que sabe pastorear camelo e carneiro, mas a gente não sabe montar uma usina. A gente não sabe administrar. Então vamos chamar os egípcios. Aí começou um monte de egípcios. Nessa época, o Egito era um país super liberal. O Egito já tinha beijo na boca nos filmes. Aqui no Egito, o Brasil ainda estava no filme preto e branco e com vergonha de tudo. Aqui era tudo mais liberal. Era muito ocidentalizado. Então, eles saíram do Egito de maiô e voltaram de niqab. Por quê? Eles chegaram lá, a cultura egípcia liberal entrou em contato com a cultura wahhabista, o salafista, que é totalmente fechada. Talvez, eu acredito que deva ser mais ou menos o que alguns pastores fazem, assim. Você é pecador, você vai para o inferno, muda seu jeito de viver, se volta para Deus e não sei o quê, e ganha dinheiro, aquela cultura da riqueza, que Deus quer te ver rico, Deus não quer te ver pobre, não sei o quê. Aí aquilo foi fazendo uma lavagem no povo, e o povo começou a voltar. Voltar como? Voltar com dinheiro, com muito dinheiro. Com muito dinheiro. Eles voltavam ricos de lá. Aí eles faziam o quê? Vamos construir mesquita. Sala, vamos construir mesquita. Até uns 7, vamos falar, eu não lembro exatamente, vamos falar 10 anos. Eles fizeram uma lei que ninguém mais podia construir mesquita por conta própria, porque antigamente todo mundo construía mesquita. Então ele voltava, então eu vou construir uma mesquita. E construiu mesquita, mesquita, mesquita. Aí o cara que construiu a mesquita, como ele morou na Arábia Saudita e tal, ele teve contato com esses caras.
Aí ele chegava e transferia todo esse conhecimento, essa carga que ele tinha de lá. Tudo é pecado. Se você anda, se você mostra o seu cabelo, se você não professa a fé islâmica, então você é pecador, você é incrédulo. Eles chamam de incrédulo. É pior do que pecador, essa palavra. Aí eles começaram a incutir na cabeça das pessoas esse modo errado de ver o Islã. De que qualquer um que não professasse a fé islâmica era inimigo da fé islâmica. Aí começaram a ter barba, deixar a barba crescer, a barba, mas sem o bigode, usar calça curta, as mulheres andarem de niqab. O niqab não é costume egípcio, o niqab é costume do Golfo. E aí começou, exatamente, aí começou esse fundamentalismo. Aí aconteceu. Pode falar. Não, desculpa, eu te interrompi, pode falar. Não, então, aí isso aí foi, eles começaram a trabalhar isso nos egípcios por muito tempo. Aí eles foram os pais, aí eles formaram a geração de filhos. E esses filhos cresceram com esse pensamento de ódio ao diferente, porque eles têm ódio ao diferente. E não é só que eles não aceitam, eles criam ódio. É impressionante, eles têm... aqui eles têm um jeito de olhar diferente, eles estão sempre prontos para atacar. Olha, eu não tenho problema com ninguém, mas eles, quando você vê que é da Irmandade Muçulmana, você vê que eles são da Irmandade Muçulmana, você vê o olhar deles diferente, o olhar de reprovação, o olhar de que você é um incrédulo, que você merece no mínimo o fogo do inferno. É assim que eles olham pra gente. Nossa, parece tanto com o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil também, com os neopentecostais, alguns neopentecostais, não são todos. Né? Exatamente. A vertente neopentecostal aqui no Brasil, inclusive que vê as religiões de matriz africana como coisas do demônio, há perseguições, etc. e tal. Né? Isso deve ter caído, esse discurso deve ter caído como uma luva para determinados estratos da sociedade egípcia, que você me falou que são muito machistas, né? E que vem, assim, o movimento de emancipação e de valorização das mulheres na sociedade como algo que não deve acontecer, né? Como é que são... Exatamente. Isso me leva a te perguntar agora, uma outra vertente, né, da nossa conversa, que é os movimentos feministas. Como é que você vê os movimentos feministas hoje aí no Egito? Não digo nem só no Cairo e na Alexandria, né? São as cidades maiores e mais cosmopolitas, digamos assim, né? Mas no Egito como um todo, assim. Então, isso que você falou é uma coisa interessante, né? As mulheres, o movimento feminista começou no Egito na década de 20. E elas lutavam pelo quê? Na independência. Da independência. Independência é desocupação, na verdade, né? Porque sempre foi independente. Tinha a ver com o anticolonialismo, né? Eles começaram a princípio pelo anticolonialismo, porque na época do colonialismo, a mulher era vista não só pelos egípcios, mas como os ingleses, como terceira categoria. Você imagina uma mulher egípcia pobre na frente de um soldado inglês. Uhum. Você entendeu? Então, se você voltar para trás, elas começaram mais ou menos na década de 20. Aí, em 1956, acho que foi o governo Nasser, elas conquistaram o direito do voto, mas elas não queriam só isso. Elas queriam uma igualdade melhor, elas queriam mais... Olha, é difícil falar isso, mas elas queriam mais respeito com elas. Então, uma coisa que uma vez eu li, eu fechei o olho e fiquei imaginando. Eu não lembro o nome dela, era uma feminista, assim, ela e a mãe dela, acho que elas chamavam Filhas do Nilo, elas fizeram um movimento que chamava Filhas do Nilo. Aquilo me marcou, ela estava na estação de trem, lá no Cairo. Se você entrar na estação de trem, lá, você consegue imaginar a cena, assim, porque ainda... as feministas, na década de 60, tiraram o sutiã e queimaram na praça, né? Ela fez isso na década de 40, ela arrancou o lenço da cabeça.
E ficou com os cabelos assim, soltos como os seus, assim? Então, o que que as feministas, né, quando elas jogaram sutiã para queimar, elas foram só contra o sistema político, social. Essa aí não, ela foi mais longe, ela foi político, social e religioso. E religioso é a religião é a coisa mais forte que tem no Egito. Imagina a força dessa mulher, dela. Ela é a mãe ainda, você entendeu? É um negócio lindo. Se alguém puder ler sobre o feminismo, na verdade eu vi isso num documentário na televisão, né? Bom, aí passou, elas conseguiram voto, tal. Aí vamos chegar. Aí durante o governo do Sadat não teve muita mudança, aí no governo do Mubarak teve uma mudança. Eles acho que instituíram o centro, como que chama? Vou lembrar o nome agora. Direitos da Mulher. Então eles eram o Instituto de Direitos da Mulher. Que aí chegou no danado do Morsi, lá da Irmandade Muçulmana, ele mudou, ele queria mudar, ele não queria aquilo. Ele queria que chamasse Family Agenda, Agenda da Família. O que isso lembra você? Damares, querida Damares. Era igualzinho, é igualzinho. Eu tô vendo muita coisa parecida do governo da Irmandade com o nosso governo aí. E aí eles queriam fazer isso, só que aí entrou o governo Sisi e falou, não, a mulherada vai continuar com o direito delas, isso aí eu dou um ponto para ele. Vai continuar com o direito, e aí ele colocou no gabinete dele, hoje tem eu não sei se são 6 ou 9 ministras. Acho que são 9 ministras mulheres, né? Mas elas têm poder de fato ou é só poder ilustrativo? Então, eu não estou lá na sala lá para ver na hora da canetada, né? Mas uma delas eu é acho o seguinte, da saúde, né? Uma delas é da saúde. Da saúde, ela está aparecendo mais que o governo aqui. O bom é que ele não demitiu nem o ministro da saúde aqui. A gente está com a mesma ministra da saúde um tempão. Bom. E eu acho que ele está dando liberdade para ela. Eu sinto que ele está dando liberdade. Agora, o que acontece entre 4 paredes ali, no bom sentido, entre os dois, exatamente, eu não sei. Porque você tem que levar em consideração que o governo aqui, ele é um governo, mesmo que ele tenha tirado a farda, ele é militar. E o militar, você sabe que tem aquela coisa dura. E ela cresceu já ela já veio desse regime. Então, pode ser que a última palavra seja dele, sim. Lógico, a última palavra é dele. Mas quanto que ele aproveita, o quanto que ele usa dela, assim, da opinião dela, eu não posso ser preciso, mas eu acredito que ele deu uma carta, eu acho que ele deu para ela, assim, pelo menos 70%, vai lá e faz o que você quer. A gente falou tanta coisa agora que são ganchos ótimos para algumas questões que eu quero que a gente passe por elas, né? Uma delas você já falou, dos presidentes, né, do Egito, que todos acabam ficando muito tempo no cargo, né? Sim, a gente falou do Nasser. O Nasser foi o responsável pela revolução, né, que transformou a monarquia numa república. Ficou de 56 a 70, 14 anos no poder. Por aí. Né? Um faraó, né? Depois entrou o Muammar Sadat, que ficou 11 anos, se eu não me engano, 11 anos, até 81. Depois a gente teve o Mubarak, esse sim, o faraózão, ficou 30 anos, né? Assim, 30, E aí a gente teve o Morsi, que assim, foi um desvio de rota aí, depois da Revolução que derrubou o Mubarak, e agora o Al-Sisi, que está há 6 anos e, pelo visto, vai acabar ficando... Até 2030, Sisi até 2030. É o lema, né? Mas ele conta com muito apoio popular. Pois é, aí é que eu queria te perguntar uma coisa, né? Assim, durante os 30 anos do Mubarak, o Mubarak foi concentrando poder, se tornou um grande ditador. E aí, depois da Revolução de Jasmim, que aconteceu na Tunísia, né? E a gente falou um pouquinho disso com o Benjamin no sábado, né? Na conversa de sábado. Depois lá da Revolução, que foi o estopim da Primavera Árabe, o lugar onde a Primavera Árabe talvez tenha se entranhado mais, assim, tenha causado mais mudanças durante muito tempo, foi aí no Egito.
e calhou com o tempo que você estava ainda no Cairo, né? De 2011 até o final de 2011, né? 2011 foi quando o Mubarak caiu, né? Assim, eles conseguiram derrubar o Mubarak, se mantiveram organizados, e aí o exército que assumiu o lugar no Mubarak, né, para fazer um governo interino para promover as eleições, se voltou contra os revolucionários, né, lá na Praça Tahrir, que virou o símbolo, né, da resistência, apesar de você já ter me falado que, na verdade, esses movimentos todos começam aí na Alexandria, não lá no Cairo. Cairo é a ponta que fica mais visível, né? E depois a Irmandade Muçulmana se aproveitou, se aliou, traiu os insurgentes, se aliou aos militares que mataram revolucionários, mataram os insurgentes para assumir o governo. E aí os revolucionários ajudaram a derrubar o Morsi, e aí o exército tomou o poder de novo. Nesse tempo todo, né, em que a gente teve esses altos e baixos aí, como é que você viu, como é que você acompanhou, como é que você encarou, né, o sucesso e os reveses da Revolução Egípcia, e em que pé que a gente está hoje? Essa galera ainda está mobilizada, os revolucionários ainda estão mobilizados? Então, na verdade, já estava vivendo em Alexandria, na época da Revolução. Eu vim para Alexandria em 2010. E aí, eu lembro que em dezembro de 2010, eu te dar um briefing assim, do que eu vi ali. Uhum. Em 2010, a gente teve, em dezembro, eles explodiram uma igreja aqui, em Alexandria. Começou assim, explodiram uma igreja. Aí logo em seguida... Eles... A Irmandade Muçulmana. Uhum. E logo em seguida, começou o movimento na Tunísia, que o rapaz colocou fogo no corpo dele, era um trabalhador. Aí daí veio aí foi passando, foi para a Líbia, foi para o Egito, para a Síria continua ainda até hoje. E aí acabou a Revolução, a gente tirou o Mubarak no dia 25, ele ficou 18 dias ainda insistindo em continuar. E daí o Mubarak saiu, aí aí assumiu, se não me engano, foi uma junta militar, aí teve a eleição, aí o governo do Morsi subiu. Levando a governo Morsi junto, né? Porque ele era membro da Irmandade. Extrema-direita, né, da leitura do Islã, digamos assim, né? Eu não sei se a gente pode qualificar eles em direita ou esquerda, porque eles são uma mistura. É só um grau comparativo aqui para a gente entender com o que rola aqui. Eles têm uma mescla de ideologia ali misturada com religião, uma sopa mal feita, sabe? Que eu acho que eles têm. Aí depuseram ele, que não foi golpe. Não foi golpe. Isso aqui eu insisto em dizer que não... alguém pode até falar, assim, teoricamente ali, se você for ver a definição de golpe, foi. Mas na prática não foi. O apoio, o povo estava apoiando. Tanto que o Sisi falou, tem um discurso dele que ele fala, amanhã, eu acho que foi isso no domingo, então abre aspas, ele fala assim, amanhã, povo egípcio, saiam nas ruas, porque é vocês, ele fala como militar, aí, é vocês que vão me ordenar a cuidar do meu povo. Então, ele fala. Então, o Egito todo saiu na rua, foi monstruoso, foi uma coisa monstruosa. Nossa, as imagens são impressionantes. As imagens. Nossa, não tinha. O país inteiro na rua, velho, criança, todo mundo. E aí, a Irmandade recuou. Tava com medo, lógico, né? Mas todo mundo contra a Irmandade. O Morsi foi eleito direto. Ele foi eleito. Ele foi eleito porque... Para poder mudar, botar gatilhos na Constituição para mudar o poder e concentrar cada vez mais poder, né? Contra, inclusive, deputados eleitos também. Né? Exatamente. Aí, o que ele começou a fazer? Ele começou com umas ideias de dividir o país. Começou assim, ele começou com umas ideias de dividir o país, umas ideias fundamentalistas, e a maioria do povo não queria aquilo.
Ele ficou um ano, a gente não. Tudo bem, um ano não é muito tempo, mas eu não tenho notícia que ele fez nada assim nesse um ano. Era mais para ideologia mesmo do que para governar o país. O país precisa de um governo que fala, vamos abrir o porto, igual o CIS fez, o canal de Suez é importante, então vamos mexer no canal de Suez, vamos fazer hospital, vamos mexer no... O governo fez isso, vamos mexer na aposentadoria, na Previdência Social. Esse governo, apesar de eu ter minhas diferenças com ele, é incomparavelmente muito melhor que o Morsi. A gente não pode dizer. Aí o que aconteceu? O governo, o povo saiu na rua, obedeceu o que ele pediu, ele falou, o povo egípcio, vocês que vão me ordenar. Aí o povo egípcio saiu em apoio a ele. Aí o que aconteceu? Ele se candidatou, ele ganhou, a Irmandade Muçulmana foi mandada embora, teve uma briga feia numa praça que chama Arab el Adawiya, morreu um monte de gente lá, porque eles não queriam sair da praça. Eles não queriam, eles estavam acampados lá. É a Irmandade Muçulmana, né? Eles estavam acampados lá. A gente sabe de relato que eles levavam criança para lá. Inclusive tinha as noivas, como era um negócio que eu acreditei, e tinha isso, que era as noivas dos mártires. Então, qualquer uma que quisesse um jihad, né? Para eles estão fazendo jihad. E o jihad, o conceito de jihad não é esse aí, que todo mundo fala. Eu até te explico depois se você quiser. Aí, casa com jihadista. É para dormir com ele uma noite, para acalmar ele, para ele ficar forte. Então, eles têm... Olha o conceito né, de sexo, tipo o sexo embaixo da aba da religião. Sim, você dorme com o cara uma noite, tudo bem, entendeu? Se Deus está escrito lá no papel, tá beleza. Casou na frente de Deus. E isso acontecia muito. Aí prendeu um monte de gente. Muitos deles, a maioria deles, tem dupla nacionalidade. A maioria deles, até o Morsi tinha dupla nacionalidade. E aí entrou o Sisi. Sauditas e egípcios? Americanos, não. Saudita não dá. Americano, muito deles são americanos. A maioria da Irmandade Muçulmana, o dinheiro da Irmandade Muçulmana vem da Irmandade Muçulmana fora do Egito. Que coisa. Gente isso. Fora. Assim, a gente falou dessa questão que é a questão política, que é uma questão muito intrincada, né? Na verdade, não é tão fácil assim para quem está ouvindo a gente conversar aqui, entender. Mas, assim, se alguém tiver curiosidade de saber, assim, a Revolução Egípcia lá na Praça Tahrir e até esse embate, né, com os defensores da Irmandade Muçulmana logo depois que o Morsi cai, tem um documentário maravilhoso na Netflix, chama A Praça, The Square, né? Então vocês vão ver ali, vocês vão acompanhar 3 personagens maravilhosos, né? Um deles é o Khalid Abdallah, que é ator, né? Egípcio, que vai ser um dos líderes. Tem um cara que é o Magdi, que é da Irmandade Muçulmana, aí você vê o conflito dele, né? Precisando ir para apoiar a Irmandade Muçulmana e deixando os companheiros e tal. E tem o Ahmed, que é um dos melhores personagens ali. É lindo o documentário, mostra muito esse momento e é fácil de entender, né? Os desdobramentos políticos e sociais e religiosos, no caso, quando a Irmandade Muçulmana entra, dessa conversa toda, né? Mas como é que está a situação hoje? Quer dizer, assim, os revolucionários se reuniram para derrubar o Mubarak e o exército, que dava apoio ao Mubarak. Aí o exército assumiu, eles continuaram lutando para o exército muito repressor, o exército sair. Aí entrou o pior pesadelo deles, que foi a Irmandade Muçulmana. Então eles se mantiveram organizados para derrubar. Aí entrou o Sisi, que representa o exército. E agora? E hoje? Como é que estão os ânimos? Os ânimos estão mais levantados? Eles sentiram que perderam ou não? Porque o Sisi representa o exército do poder ainda também, né? Na verdade, é que você tem que separar as coisas. O que é democracia para o Ocidente, o modelo de democracia ocidental, não serve para o modelo de democracia nos países árabes. Então, não adianta. Até a própria comunicação entre os árabes é uma comunicação mais bruta. Por exemplo, se você assistir jornalistas debatendo,
Aqui, você vai achar, nossa, eles estão brigando. Não, mas eles não estão brigando, é o jeito deles falarem. Então, o governo egípcio, ele é um governo, mesmo que ele seja transvestido de civil, ele é um governo militar, porque ele tem atrás dele todo o sistema militar. Mas o egípcio já está acostumado a isso. O egípcio não sabe viver eu acho que o egípcio não saberia viver numa sociedade totalmente aberta, assim. Eu vou dizer por quê. O egípcio não é um povo muito apegado à regra. É muito parecido com o brasileiro. Se a gente não tivesse, por exemplo, no Brasil, uma lei de trânsito tão rígida como a nossa lei de trânsito é, como que você acha que seria? É o egípcio. O governo Sisi, ele conta com apoio popular. E o exército, isso é uma coisa interessante, porque a gente tem muito medo do exército, né? Assim, assumir o militar. Mas no Egito, o militarismo ele tem um papel diferente. Quando o exército assumiu mesmo ali, ele ficou entre seu Mubarak, daí depois de um tempo o Sisi virou civil, aí entrou o Sisi. O que aconteceu? O exército ficou ali fazendo aquele meio de campo. E o país só não quebrou, a gente só não entrou em uma guerra igual a da Síria, ou muito pior do que a da Síria, porque o exército tinha apoio do povo. O exército estava com o povo. Então, na verdade, o Egito deu uma lição para o mundo aí. O egípcio, ele é nacionalista. No final das contas, ele é nacionalista. Uhum. Esse é meu país, eu posso ser egoísta, dirigir igual doido, dar fechada em todo mundo, mas na hora que a coisa aperta, não. Esse é meu país, esse é meu exército, esse é meu presidente. É um povo só. O povo egípcio é muito mais unido que o povo brasileiro. A gente não tem essa polarização como tem no Brasil, não. Aqui é tudo mais, talvez por isso, eu acho que no Oriente Médio é um dos países que está mais ainda sólido, sabe? Ainda, apesar de tudo, a gente ainda é mais sólido. A gente tem menos risco de guerra. Mesmo que todo mundo tente, a gente não tem isso. O povo é mais unido aqui. E os vizinhos aí são particularmente complicados, né? Vamos mostrar aqui ó, os Oh, vizinhos do Egito. Aqui. A gente tem a Líbia, que está ainda numa guerra civil, e a gente tem grudadinho aqui, né? A faixa de Gaza e Israel, né? E pertinho aqui você tem a Síria, mais ao norte você tem o Chipre e a Turquia, né? Sim, são é, vizinhos complicados. então, da onde que vem toda a arma? Da onde que vem toda a arma que abastece o terrorismo aqui no Egito? Vem dessas fronteiras, vem da Líbia e vem da fronteira com a Palestina. E todos esses terroristas, eles estão filiados à Irmandade Muçulmana. Todos eles têm uma árvore. Por quê? Como diria Renato Russo, gera emprego e aumenta a produção? As armas, o senhor da guerra, entendeu? Essa coisa. Então, tudo isso vem. Então, o Egito ele tem um combate muito forte nas fronteiras. No Sinai, acabou de passar uma novela aqui, chama The Choice. Eu não sei se ainda está. Se você vai conseguir ver no YouTube. Mas ele conta a história dos combates do Egito no Sinai. De como a Irmandade Muçulmana, não só a Irmandade Muçulmana, o fundamentalismo, porque a base, assim, o mais forte é a Irmandade Muçulmana, mas tem outras vertentes, e que se juntam todas. Então, eles pegam criança, da idade do meu filho, da minha filha, do seu filho, e olha, vai lá na mesquita, aquele ali é pecador, aquela ali é pecadora, eles não merecem nada além de um tiro na testa. Eles incutem o ódio nas crianças, desde sempre. E aí essas crianças são os futuros terroristas, eles que vão atacar as igrejas, as mesquitas. Você podia falar, mas eles só atacam a igreja. Não, eles, 2, 3 anos atrás, atacaram uma mesquita e morreu mais de 100 e poucas pessoas. Quem que atacou? Não foi o cristão, foi o muçulmano. E por que ele atacou? Lavagem cerebral. Da onde veio toda aquela arma? Caramba, mas
Mas existe uma tentativa do governo de coibir assim, essas manifestações Muito, fundamentalistas? muito, muito, muito. O Egito hoje, ele é o Oi. oitavo do mundo, e ele é o oitavo do mundo. E eles têm, no Sinai, na Península do Sinai, eles estão lá, eles estão em todo canto, na divisa da Líbia, eles estão coibindo, eles têm fazenda, eles mostram no jornal, eles encontram fazendas de armamento, tudo enterrado, assim. Você não acredita, tanto de arma que os caras têm. Caramba, que coisa. Bom, isso me faz É, perguntar uma outra questão também que tem a ver com esse assunto, que é o assunto das consequências da revolução, né? Até hoje, né? Assim, existe uma liberdade maior de se falar de política? Isso foi conquistado lá como não, consequência da revolução? As pessoas na comentam, verdade, falam de política, estão envolvidas em política nas ruas, os jovens e tal. ó, estudante, em qualquer lugar do mundo, é uma coisa que é tradicional. O estudante sempre vai falar, o estudante sempre vai se colocar, né, contra o sistema. Só que hoje em dia, tanto como no Mubarak, o, como no Morsi, no Sisi, ainda a gente tem que ficar um pouco de boca fechada. Não pode falar muito. Principalmente, por exemplo, se você está no trem, a gente não sabe quem está do seu lado no trem. O trem é um lugar, no café. Então, se depende do que você falar, você pode virar fumaça. Mas eles usam isso aqui para o país não pegar fogo também. Por exemplo, a gente agora tem uma polícia da moral agora aqui, né? Então tem umas TikTokers, YouTubers, que segundo eles postaram, fizeram vídeos, né, que ofendiam a família egípcia. Eu, sinceramente, eu não vi nada, mas eu tenho a cabeça ocidental, né? Aí uma delas já foi presa 2 vezes, assim. Tem feminista que foi embora do Egito, tem atores que foram embora do Egito, eles não podem voltar porque falam contra o sistema, né? É, Então, assim, a gente não tem liberdade para falar. e nem liberdade de imprensa, né? Se no ranking do Não, Sem Fronteiras, Oriente Médio. o Egito é o 166 de 180, ou seja, está lá na rabeira. Né? Ó, Oriente Médio. Oriente Médio. Você não tem liberdade de expressão. Não existe. Não existe liberdade de expressão no Oriente Médio. Ou você é com o sistema, ou você não é. Mas o que aparece na televisão? Assim, os jornais são só os jornais que veiculam notícias sobre o governo, notícias que o governo controla o conteúdo? Não, a gente tem, por exemplo, o oponente em notícia que é oponente do governo egípcio é as televisões do Catar, Al Jazeera. Só que também Al Jazeera, a gente não pode confiar muito, porque eu sou prova viva da Al Jazeera. Eu vi isso acontecer. Eu morava no caminho, eu morava a mais ou menos uns 100 quilômetros de Alexandria, não, uns 100 quilômetros de Alexandria, numa cidade que chama Borg El Árabe. E essa cidade é o caminho de quem vai para a Líbia. Então ali é cheio de manifestantes, é cheio de gente da Irmandade e tal, cheio de radical por ali. Aí apareceu na televisão assim. Eu estava assistindo a televisão e vi da varanda da minha casa. Passeata da Irmandade Muçulmana em Borg Árabe reúne mais de 6 mil pessoas. Eu te juro que não tinha nem 100 pessoas no negócio. Tinha um carro de som monstruoso, tinha alguém, eu não sei como ele fez com a câmera, ele fazia o jogo, mas parecia que tinha muita gente, porque eu olhava da varanda e olhava na televisão. Aquilo era mentira. Aquilo era mentira. Eu vi, era mentira. Então, por conta do que eu vi, eu também não dou muita credibilidade para eles, entendeu?
Mas assim, normalmente aqui, lógico, a TV fala dos feitos do presidente, do canal de Suez, da New Capital, que é uma cidade que eles estão construindo, que é uma cidade nível Dubai, para você ter ideia. Aqui no Egito tem muito dinheiro. Aqui tem muita gente que tem muito dinheiro. Então existe uma lacuna muito grande entre pobre e rico. Uma lacuna social muito grande aqui. Talvez maior do que a do Brasil. Então eles estão falando agora que ele é assistencialista, ele aumentou ele aumentou o salário, ele aumentou na Previdência Social, então o salário de aposentado é um pouco maior, mas também em contrapartida as coisas estão mais caras, então é um toma lá da cá. E a gente está vivendo. E tem gente que fala, tá, e você não quer o Sisi, por exemplo? A gente discute, eu não gosto do Sisi por tal motivo. Tá, e vai por quem no lugar dele? Não tem alternativa? Quem tá... Ao meu ver, tem. Ao meu ver, tem. Só que o sistema não deixa aparecer. O sistema que é repressivo. Também Reprime, vai reprimir qualquer um. Só vai entrar ali depois que ele sair quem ele quiser colocar. Ele e o exército. E pelo visto, o Sisi vai ficar até 2030, não é isso? E o povo tá feliz. O povo tem uma parte do povo que tá reclamando. Já tem gente que tá reclamando assim: tá muito caro o preço. Poxa, por que ele tá fazendo uma cidade daquela cara, daquele jeito, só para rico? E aí a gente vai ao hospital, às vezes não tem termômetro no hospital. Eu sou uma dessas que fala isso. Como que ele gasta tanto dinheiro? Parece que nessa cidade eles estão fazendo 8 rios artificiais. As melhores universidades do mundo estão indo para lá. Todas as embaixadas, toda a administração do país vai para lá. Então vai ser tipo um negócio monstruoso essa cidade. Nova Cairo, que vai ser, que futuramente vai ser a capital, né? A capital vai... Exatamente. E aí, o que vai acontecer? A gente vai aumentar mais essa lacuna, né, entre o rico e o pobre. Mas por enquanto é o que a gente tem. Eu vou te dar um exemplo. Isso você pode tentar procurar. Eu vou ver se eu até acho que te mando. Teve um cara que, teoricamente, né, tava competindo nas eleições com ele, né? Eles têm que pôr alguém lá, só para dizer que tem eleição. Aí esse cara apareceu, ele disse o seguinte: olha, a melhor opção para o Egito é o Sisi. Até eu vou votar no Sisi. Que isso? É mesmo? A oposição? Oposição. Outra coisa curiosa que acontece em país árabe, não é só aqui, que você pode. Pra a gente é muito curioso, isso aconteceu no Líbano com minha amiga. Por exemplo, o cara ele quer se eleger, então ele manda buscar todos os libaneses brasileiros, paga passagem, vai todo mundo lá pro Líbano. Aqui é mais modesto, apesar de ter muito mais dinheiro que o Líbano. Ele deu um cartão para todo mundo que votou nele para gastar 100 pounds em supermercado. Bom, isso tem nome aqui no Brasil, né? Clientelismo e voto de cabresto, coronelismo. Voto do cabresto. Mas o que ele é? É um coronelzão que fala outro idioma. Mas o povo ama ele aqui. As velhinhas, então, piram na do Cício aqui. É mesmo? Bom, ele tem legitimidade, né? Ainda, né? Tem. A hora que não tiver, a gente já aprendeu que o povo é capaz de derrubar, de se organizar e derrubar. Né? Olha, se tivesse uma eleição hoje, eu já posso votar, eu já posso. Se tivesse uma eleição hoje, eu ia ter que votar nele. Eu não ia ter outro para votar. Por falta de alternativa, nesse caso. Por falta de alternativa, primeiro. E segundo, porque o oponente dele, com certeza, eles vão colocar alguém lá que não ia ter expressão nenhuma. Que se colocasse para ser presidente, não ia saber o que fazer. Porque para governar país árabe, tem que ser muito firme. Tem que ser muito firme. A gente vê isso. Nani, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa aqui. Olha que a gente conversou pra caramba, hein? Sim, duas conversas. Eu queria que você dividisse com a gente quais são os cantores, grupos que você gosta de ouvir aí para o pessoal poder ter a chance de procurar lá no Spotify ou no Apple Music para ouvir também. Tá.
Só podia falar uma coisa Claro, pequena antes? sim, claro. Eu queria que o pessoal que quisesse, pense em viajar, não desistisse de vir para o Egito. O país é maravilhoso. Tem praia, tem montanha, tem o que você quiser, tem aqui. E a partir de setembro, se Deus quiser, as coisas vão estar funcionando aqui. Se Deus quiser. E música, eu sou meio das antigas aqui, sabe? Eu gosto de uma cantora. Tem uma cantora famosa que chama Kalsoum, que ela é o clássico da música árabe. Tem um cantor que chama Abdel Halim Hafez, que ele é o equivalente ao nosso Roberto Carlos. Depois você me passa os nomes que eu vou dividir com Eu todo te dou. outro post E aqui. tem umas bandas modernas, assim. Tem uma banda que eu gosto muito, ela é moderninha, chama Hostel Baladi, que Sua ela filha também ela ouve tem isso? a Dada, ela gosta, ela não, ela gosta mais de música árabe do que de música brasileira, eu acho. Se bem que agora ela tá começando a mudar, ela tá começando a ficar meio Blackstreet Boy, sabe? Assim, tipo, musiquinha Sei. americana. Ah, o Hakim, minha amiga falou aqui. Ah, legal, bacana. E é sempre bom lembrar que, assim, você está aí, se alguém tiver com vontade de vir visitar o Egito, pode trocar ideias com você. Assim, quando tudo isso Ah, pode. terminar, se vai terminar, né, vai passar, né? Deus quiser. Você é um ótimo contato para dar dicas do Egito, para ajudar, inclusive, as pessoas que querem ir para aí, para se estabelecer, para fazer turismo, para morar. Né? Você é um Pra bom contato. tudo. Sim, você está aí disponível também para conversar com as pessoas, né? Nani, Tô sim. Pra quem precisar, tô à disposição. Nani, muito obrigado. Quero te agradecer bastante por esse papo grande que a gente teve, por você ter dividido as suas experiências e as suas opiniões, o que é também muito importante. Você já está aí há 13 anos, então você já tem uma opinião bem formada e muito crítica a respeito, né, do país, da sociedade, da política. E foi um prazer ter você aqui, ter você dividindo essas impressões com a gente. Viu? Muito obrigado Obrigada. pela Obrigada a você. generosidade com o seu tempo também. Muito, muito, muito Imagina. obrigado. Imagina, obrigada a você por ter me dado a chance de falar. E é isso, essa é a minha opinião, é o meu olhar. Pode ser que tenha gente que olhe diferente de mim, mas esse é meu olhar sobre o país. Obrigado, viu? Um beijo grande. Obrigado Imagina, por tudo. para você também, viu? Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.